Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre oração. Tem muitas pessoas que perguntam se existe uma forma certa de orar, se existe um jeito certo, se ora só de joelhos, se ora só em pé, se ora só andando. Acho que a primeira coisa que eu quero te dizer nesse momento é que a oração, ela não tem um ritual. Você não precisa precisamente não precisa ser de joelhos, não precisa ser só em pé. Você orando de joelho ou em pé, Deus vai ouvir a sua oração de todo jeito. O que vai diferenciar, o que realmente vai fazer essa oração sua chegar até Deus, é se o seu coração está totalmente rendido a Ele. Esse é o segredo. Coração. Se você está de pé, de joelho, deitado, tem pessoas que têm receio de falar com Deus sem roupa ou com roupa. Primeira coisa, Deus não está olhando a sua roupa, Deus está olhando o seu coração. A sua roupa, para Ele, nesse momento, é o que menos importa. Ou às vezes no banheiro, no seu quarto, seja onde você estiver, você pode ter uma intimidade com Ele, o seu secreto com Ele, no meio do ônibus, lotado, no trânsito, dentro do seu carro, andando de bicicleta, fazendo a sua caminhada, você pode sim ter um momento com Ele. E para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou ler um texto para vocês que diz assim, ó, que o tema desse texto é como se deve orar. Aí Jesus tem uma resposta para nós que diz assim: e quando você orar, não precisa ser como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu te digo que eles já receberam a sua recompensa. Você, porém, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e você vai orar ao seu Pai que estás nos céus. E o seu Pai que está no céu, que está te vendo em secreto, ele vai te responder, ele vai responder a sua oração. E orando, presta atenção nessa frase, e orando, não useis de vãs repetições, como aqueles que não conhecem a Deus fazem. Aquelas pessoas que não conhecem a Deus, eles fazem de vãs repetições. É aquela oração repetida, todos os dias a mesma palavra, a mesma atitude. Ele não muda o seu repertório, ele não tem intimidade com o Pai. E por ele não conhecer o Pai, ele fica orando a mesma coisa por achar que repetindo, repetindo, Deus vai fazer alguma coisa. Não, não adianta. Aquele que conhece ao Pai, ele vai pedir, e se realmente aquilo que ele pedir está de acordo com a vontade do nosso Pai, o nosso Pai que está nos céus vai atender essa oração. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que aquilo que eu for pedir precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Para que Deus não venha fazer alguma coisa segundo a vontade permissiva. O que é a vontade permissiva? De tanto eu insistir, aí aquele pai acaba fazendo o que o filho pediu, mas não foi o melhor para ele. E de tanto você falar, 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 aí aquele pai perde a paciência e faz alguma coisa simplesmente para se ver livre daquele filho que tanto falou, mas não foi o melhor. Então, peça uma vez, espera, deixa o Pai se agradar da sua oração, do seu clamor. Não vos assemelheis a eles, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que você necessita antes que você peça. Ou seja, quem conhece a Deus, ele não precisa ficar repetindo a mesma oração todos os dias. E Jesus falou assim, olha, quando você for orar, procura um lugar só eu e você. Jesus está dizendo, procura um lugar só nós dois. E não precisa anunciar nas redes sociais aquilo que você quer, aquilo que você sonha. Não conte para ninguém, porque as pessoas, muitas vezes, quando ficam sabendo dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos, eles vão fazer de tudo para que isso não aconteça. Vão ficar com inveja, vão usar palavras para desanimar você. Não, mas isso não vai dar certo, isso é muito grande para você. Você não vai conseguir, você não tem dinheiro, você não tem uma família estruturada por trás de você para te ajudar. Você só precisa de ter uma intimidade com Deus.
Porque quando você dá ouvido para o que as pessoas falam, você para de orar, você para de falar com seu pai. E não precisa usar de vãs repetições. Não precisa criar um ritual. Porque a Bíblia está dizendo que mesmo bem antes de você pensar, ele já sabia que você ia pedir. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Ele conhece. Mas para isso, para que ele possa te atender, você precisa gerar intimidade com ele. Você precisa ir na casa do pai. Você precisa visitar o seu pai. Você precisa falar com ele, mas não criar um ritual. Não simplesmente falar com ele todas as vezes que você está precisando de alguma coisa, mas fale com ele agradecendo. Seja grato a ele pela vida que você tem, pela saúde que você tem. Seja grato a ele por aquilo que você não tem, porque ele te livrou. Talvez aquilo que você tanto queria e você não conseguiu, foi um livramento de Deus. Seja grato a ele por tudo que você tem passado, porque ele está te ensinando. Ele quer ensinar alguma coisa para mim e para você. Tá bom? Fiquem com Deus, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.